massa de entendimentos debruçando sobre a realidade do mercado norte-americano. A economia poderá estar a caminho para mais uma estagflação histórica, ao estilo igual o da década de 70. E o que isso significa para o mercado acionário, para o mercado de índice e para o mercado cambial? Eu sou Rodrigo Meff. Bem-vindo a mais um Giro de Mercado. Deixa o seu like, coloque o seu dislike, coloque aquele comentário, faça o que você quiser, mas compartilhe com um amigo, porque as informações são cruciais para o desenvolvimento de cada um. Um pequeno surto de estagflação resultaria num declínio de 10 a 20% nos atuais preços da SP500. E isso é o que debruça dentro do marco da realidade do mercado financeiro. E dizer que a estagflação está distante é um erro, porque ela já é presente e está mais firme do que nunca dentro do cenário. A economia dos Estados Unidos poderá estar a caminho de rumo a uma estagflação. E essa estagflação, a gente pode dizer que ela é igual ou o mesmo estilo da década de 1970, num contexto de arrefecimento da economia e de uma inflação persistente e contínua. O passado parece que volta a se repetir. E poderá acabar de provocar uma queda de 2 dígitos no mercado acionário, trazendo grandes perturbações dentro do cenário de otimismo. Ou melhor, os ursos estão despertando. A estagflação não tem de ser tão má como era na década de 1970, mas para um mercado de ações que está a ser negociado acima de 21 vezes dos seus lucros reais, a verdade é que mesmo um pequeno surto de estagflação resultaria num grande declínio, praticamente até 20% nos lucros do mercado acionário. A estagflação refere-se à desaceleração do crescimento econômico combinada com uma inflação elevada. E, se a gente observar, é o que ocorre e o que marca exatamente nos momentos atuais dos mercados, não só americano, mas também mundialmente falando. O que marcou a economia dos Estados Unidos durante a grande parte da década de 70 foi esse cenário que voltamos a ver em 2024. Os investidores no mercado de ações estão cada vez mais preocupados com a possibilidade da economia afundar num dilema semelhante desde que o relatório de março do índice de preço do consumidor foi mais positivo do que o esperado. E um eco de desespero e abrandamento é o que ocorre nos dias atuais. E o mercado continua puxando o fôlego, como os touros nunca cansados. E, na verdade, um abismo muito mais profundo volta a remarcar. Alguns cenários e alguma das partes mais importantes a ser observado é o que a gente tem que falar sobre o principal deles, que é o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, que disse durante uma conferência de imprensa, após a reunião política do Banco Central norte-americano, em abril, que não havia sinais de estagflação na economia, mesmo quando a inflação permaneceu teimosamente elevada. E alguns sinais de abrandamento do crescimento começaram a surgir. É claro que a gente pode comparar este período com 1970 e ver que, mais uma vez, dados dos passados corroboram e chegam mais perto do que nunca do presente, onde o crescimento do PIB foi estável ou negativo em 1970, quase igual agora. E o IPC estava acima dos 10%. Chegamos a quase o mesmo cenário. Está absolutamente certo. Não há
estagflação a se preocupar, segundo Powell, mas os dados e a grande realidade de natureza não diz isso. Mas a gente ainda pode acrescentar que é algo desprezível ao dizer que só porque as coisas não estão mais como estavam na década de 1970, qualquer conversa sobre estagflação parece ser injustas dentro do cenário, ou melhor, dos apontamentos do FONC. Mas a grande verdade é que ela existe e está maturada dentro da economia, num sentido absoluto da realidade econômica. O crescimento econômico não está em níveis que impliquem a estagflação, mas a divulgação de dados nos demonstra que torna-se mais conclusiva de que a dinâmica econômica está a abrandar. Embora que a estagflação ainda não tenha chegado oficialmente, mas como a recessão técnica já tinha sido ativada no final do ano passado, a estagflação começa a se fazer mais presente. O ISM, o índice de manufatura, que traz por si o PMI, caiu abaixo de 50 em abril, após uma breve expansão no mês anterior. Enquanto o PMI de serviços veio uma contração no mês passado pela primeira vez desde dezembro de 2022. Qualquer número abaixo de 50 sempre vai refletir uma economia em contração. E o que seria a estagflação mesmo? Como falamos no anterior, no início do vídeo, seria a contração econômica com índices inflacionários sendo mantidos na ponta do consumo. Opa! Eu acho que tecnicamente o cenário é o mesmo, Jeremy Powell. Você não pode dizer que tecnicamente o cenário não é de uma economia estagnada. As recomendações de bens duráveis fabricados nos Estados Unidos, o indicador de investimento direto na ponta empresarial, aumentaram em março, mas as encomendas pouco aumentaram fora do setor de transporte, trazendo uma grande incógnita, um grande desafio de ponto de percepção do que realmente atinge ou ecoa dentro dos cenários econômicos. Uma indústria que dá um sinal de fraqueza contínua e, principalmente, transformadora dentro do cenário. A taxa de desemprego manteve-se abaixo dos 4% em abril, mas ainda assim subiu inesperadamente em comparação com o mês anterior, surgindo assim um pequeno desconforto que está em curso algum arrefecimento no mercado de trabalho, mas ele ainda não chegou. A gente começa a dizer que o preço ao consumidor não estão em níveis que apontem para uma repetição de uma estagflação semelhante a 1970. Ainda, quando a inflação subiu para 2 dígitos, após um aumento nos preços do petróleo, por isso que o mercado norte-americano de olhos bem abertos como o cenário político e geoeconômico norte-americano vem controlando o preço do barril do petróleo. Mesmo que tenha que fazer uniões com grandes inimigos contra o seu gosto, para que o cenário de 1970 não volte a debruçar nas portas. Porque isso é alimentado pelo embargo do petróleo árabe, na sequência apoiado pelos Estados Unidos a Israel durante a guerra do Yom Kippur. E isso ocorreu em 1970, muito semelhante ao que a gente está claramente a observar entre Israel nos dias atuais e o Irã, ou melhor, aos núcleos terroristas. Será que dessa vez os Estados Unidos consegue controlar na ponta das unhas o touro bravo da alça do preço do petróleo, evitando o cenário real de 1970 e afastando o cume do final de 1970, que foi a crise de 89? Isso a gente só vai descobrir
ao longo do tempo. No entanto, está mais claro que a inflação parou de diminuir e nesse ponto parece estar tentando se recuperar. E isso a gente não pode negar. Acrescentando que para o mercado de ações, o preço é superior a 21 vezes o lucro e conta com um rendimento mais baixo do Tesouro para justificar essa tal afirmação de diminuição do tamanho e tentando se recuperar. A recuperação nas métricas de inflação é um problema, porque a velocidade da volta dela não está sendo nem perto do que haviam projetado dentro do mercado financeiro, porque nos relatórios do Fed ela batia na ponta final e em 2026 para o seu controle. A relação preço por lucro dentro da SP500 nos últimos 12 meses era exatamente 21,5 nesse início de semana. O índice de referência de grande capitalização avançou quase 10% no rumo desse ano de 2024. E de acordo com todos os dados, temos mais apetites ao risco do que nunca. Não precisamos de uma estagflação no estilo real de 1970 para causar uma correção. É isso que o mercado tem que começar a perceber. Se debruçar no passado para um contexto presente é aprendizado, mas algumas outras variáveis podem fazer o efeito acontecer. A gente só precisa de que os dados continuem na direção atual, porque a tendência estagnária nos dados é absolutamente uma preocupação para quem possui ações e títulos. E essa é uma diferença crítica que tem que se passar a observar, porque pode fazer sim o contexto de mudança de fluxo real de locação de capital dentro dos mercados americanos e esse cenário para dentro do contexto europeu. As ações dos Estados Unidos ficaram praticamente estáveis em toda segunda-feira e puxando a partir de terça-feira para uma alta, com atenção no mercado centrada nos comentários de Powell. E aí a gente debruça mais uma vez nos dados do IPC. O mercado ele clama por melhores entendimentos para tentar enganar aquilo que ele já sabe. Eu sou o Rodrigo Meff, deixa o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo que necessita obter informações relevantes sobre o mercado. A gente se vê no próximo encontro e tomare que os ursos não despertem com todas as fomes que vem parecendo estar tendo.